Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje aqui no meu canal, o canal do Matheus Maffesoli, tá? Antes de começar esse vídeo, já vou pedir para você fazer aquele like, compartilhar com as pessoas que fazem sentido, porque hoje eu quero falar sobre os 5 maiores problemas que nós temos no segmento, no canal de vendas B2B, ou seja, business to business, quando uma empresa vende para outra empresa, tá? E sem mais delongas, quero começar aqui falando sobre o primeiro problema que nós temos, se chama contratação de alguma peça para o time comercial. Esse é um tema bem interessante porque todas as vezes que você fala de contratação para um time comercial, normalmente aquele departamento está precisando muito de resultado, muito de números, ou você tem peças dentro do departamento que estão completamente sobrecarregadas, ou o próprio gestor, coordenador, está fazendo as atividades de um vendedor. E aí vem o grande erro, porque nesse desespero as pessoas querem fazer contratações rápidas, e essas contratações rápidas nem sempre estão adequadas com o momento da empresa, com o fit cultural e com o perfil adequado. Então é muito interessante quando você fizer uma contratação para o teu time comercial, que você faça um processo ideal, que você entenda qual é o perfil comportamental ideal para aquela posição. Baseado nisso, nós podemos usar a ferramenta DISC, né, para entender um pouco mais de quais perfis comportamentais e entender quais são as habilidades, né? Nós falamos ali soft skills ou hard skills. Hard skills são habilidades técnicas, por exemplo, como escuta ativa, negociação, comunicação, e soft skills são habilidades comportamentais, né? Então, resiliência, inteligência emocional é uma habilidade muito importante para quem trabalha em qualquer setor comercial, tá? Então não seja como as empresas que estão desesperadas por vendas, desesperadas por números fazem, tá? Elas se desesperam e acabam contratando qualquer pessoa. E você precisa sempre verificar que uma contratação mal feita é sinal que você vai ter que investir muito tempo em treinamento, em passando a tua expertise para que essa pessoa rampe, tá? E aí, no Brasil, culturalmente, a maioria das empresas tem aquela cultura ainda de demorar muito tempo para demitir as pessoas. Mas, mesmo assim, se você contratou errado, você vai ter que recomeçar todo de novo o processo de treinamento, o processo de onboarding, tá? Então invista mais tempo contratando as pessoas, tá? Principalmente entendendo ali quais são os pré-requisitos para essa vaga. Gaste muitas entrevistas. Se você não tiver um departamento de RH ali sênior que tem ali a consciência e a experiência de contratar pessoas, contrate uma outra empresa externa que faça esse trabalho para você, mas não faça por desespero, não traga ninguém da sua família para essa posição sem que seja algo ideal. Tá? E o segundo problema que nós queremos trazer, que na verdade eu quero trazer aqui para hoje, é treinamento. Simplesmente quantas empresas que eu já trabalhei e eu fui contratado e simplesmente desde o primeiro dia eu era largado de canto. Me deixavam lendo um catálogo técnico achando que por ler eu já iria me tornar especialista no produto e já iria sair vendendo tudo, quando na verdade é um grande erro. Então pense, depois que você estruturar um ótimo processo de contratação de alguma figura comercial, por favor, faça um processo de onboarding, ou seja, desde o primeiro momento que aquela pessoa entra na empresa ou naquela posição, por gentileza, para o seu próprio bem, para ter mais resultados, coloque essa pessoa dentro de um processo de onboarding, que tanto você quanto ela saibam quais são os próximos passos que ela precisa dar desde o primeiro dia que ela estiver nessa nova posição. Quanto tempo que ela precisa ter treinamento? Quais são as pessoas ali, os stakeholders que ela precisa conhecer? Quais são as habilidades que ela precisa ter? Que tipo de treinamento técnico ela precisa ter? Quais são as ferramentas, dispositivos, estrutura que ela precisa ter para conseguir
performar e desenvolver melhor o trabalho dela. Eu te garanto que isso vai acelerar a rampa, a curva ali de aprendizado da pessoa, tá? Que normalmente podem chegar até 3 meses, tá? Eu tenho certeza que com um processo ideal desse, a curva de aprendizado e os resultados dessa pessoa vão vir muito antes do que o tempo médio de mercado, tá? Depois vamos falar de organização. Organização também é um problema muito grande de empresas B2B, do segmento B2B, tá? Normalmente a gente gosta de falar ali que casa de ferreiro ou espeto de pau, né? Então, quantas empresas, departamentos grandes, eles não têm minimamente um CRM, uma planilha, algum lugar que eles possam metrificar a quantidade de oportunidades que eles estão gerando, ou seja, eles não têm ideia de qual é a geração de demanda que eles têm ali no topo de funil, nem muitas vezes quais são as taxas de conversões dentro de cada etapa de um processo ideal de compras, né, que é a representação gráfica de um funil de vendas, né? E isso acaba fazendo com que o time coloque muita energia, muitas vezes, em um produto, em um canal ou uma abordagem que não traz tanto retorno, caso eles tivessem ali uma análise recorrente de entender quais são os pontos negativos, quais são as sementes, né, ervas daninhas do processo, ou quais pontos que o funil está vazando demais, oportunidades, pessoas, propostas, produto, preço, qualidade, objeções, enfim. Eles não conseguem metrificar isso, logo o resultado deles é muito aquém daquilo que eles poderiam fazer, tá? Então, organização é um tema muito importante que você que está aí do outro lado vendo esse vídeo agora precisa se atentar muito mesmo, tá? Então, quanto mais organizado você for, mais performance você vai ter, a sua equipe de vendas vai conseguir vender muito melhor e mais erros você vai conseguir corrigir mais rápido e conseguir sair do outro lado caso alguma coisa aconteça, tá? Fora do seu controle, você precise atuar, tá? Então seja organizado. Então recapitulando aqui, os 5 erros, né, que nós estamos falando hoje, já falei 3. Então o primeiro erro é contratação, o segundo erro é treinamento e o terceiro erro, organização. Vamos para o quarto erro. O quarto erro se chama tempo. Um vendedor, um gerente comercial, um coordenador comercial, um supervisor, um CEO que tem ali atividades ainda comerciais, ele precisa gerir muito bem o tempo dele. Então, caso você esteja numa posição de prospecção, onde você é o responsável por gerar a demanda, tá? Seja para um closer, seja para você mesmo fazer os fechamentos, seja para um outro departamento, você precisa entender que gestão de tempo muda o jogo. Ou seja, vamos supor aqui que você é uma pessoa que gera demanda para uma empresa ou para algum departamento, e você tem 5 perfis de clientes ideais diferentes, ou você prospecta para 5 clientes onde você presta serviços diferentes, tá? Minimamente você precisa organizar o seu tempo. Primeiro entender quais são as suas metas diárias, quais são as suas metas semanais, quais são as suas metas mensais em termos de prospecção, em termos de ligação, em termos de envios de e-mails, em termos de envio de mensagens, conexões via LinkedIn, ou seja, você precisa entender quais são as suas métricas, né? E baseado nisso, organizar como vai ser o teu dia. Se todos os dias você vai prospectar os 5 clientes ou as 5 verticais, ou se você vai dividir as 5 verticais em cada dia da semana, tá? Então, obrigatoriamente você precisa colocar o mínimo de organização, tá? Entender quais são os processos ideais, quais são os documentos que o teu cliente precisa, como quebrar as objeções, ter ali vários, se munir de vários artefatos, né, artifícios, ferramentas, não sei, que te ajudem com essa organização. Legal? E chegamos aqui
no quinto problema. E o quinto problema se chama escala, né? Consistência e previsibilidade. Isso é muito comum também no mercado, tá? Porque pense o seguinte, existe uma linha muito tênue entre você aprender a vender, depois você vender mais, depois você gerir melhor um time de vendas, depois você escalar as suas vendas. Tá? Então, se você não tiver ali os 4 passos que eu passei com os maiores erros, tá? Então, de novo, recapitulando, contratação, depois treinamento, depois organização, depois tempo, dificilmente você vai conseguir trazer escala com constância e uma previsibilidade. Então, entender o processo ideal de compra do teu cliente, sendo um serviço, um produto, entender o seu ciclo de venda, os seus indicadores, o seu CAC, o seu LTV, ou quais são as suas taxas de conversões, baseado em cada etapa do funil de vendas, você vai conseguir entender qual a demanda que você precisa gerar para ter uma previsibilidade para os próximos 2, 3, 4, 5, 6 meses, quiçá até os próximos anos, com a geração de demanda que você faz atualmente. Principalmente tendo as peças corretas em cada posição, com o perfil adequado, alinhado a uma ótima cultura comercial, tendo ali a cultura de dono, que nós chamamos de ownership, onde você faz sem precisar ser mandado. Você faz sem precisar ser supervisionado. Você não faz porque você vai ser cobrado. Você faz porque existe uma cultura dentro de você que normalmente você se conecta com o grande porquê daquilo e você faz. Né? Sabendo também que se você tiver um salário remunerável, né, você também vai se beneficiar quanto mais resultado você trouxer para a empresa, mais salário remunerável você traz para si. E essa é um dos grandes problemas das empresas, tá? Elas não sabem como escalar por tamanhos problemas minúsculos que eles têm dentro de um departamento comercial B2B, tá? Normalmente, se a empresa for muito grande, ela tende a ter vários canais, várias verticais. Essas verticais podem concorrer entre si e é muito comum você ver funcionários, né, serem concorrentes entre si em muitos projetos e não focarem na concorrência externa e ter uma concorrência interna, que isso faz muito mal para o ciclo de vendas, né, e atrapalha bastante nessa questão de negociação e competição. Outra coisa é, se a empresa for pequena, você vê muito também ali a questão do ego, da vaidade, da falta de processos, de vendedores querendo competir com os outros simplesmente por território, ou quem gerou a demanda, quem gerou a oportunidade, né? Principalmente se a empresa não tiver política de geolocalização ou política de verticais, política de segmentos para separar e impedir que os vendedores eles se degladiem entre eles mesmos, tá? Então, recapitulando, são esses 5 problemas que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Então, mais uma vez, o primeiro é contratação, o segundo é treinamento, o terceiro nós falamos aqui sobre organização, o quarto nós falamos sobre tempo e o quinto nós falamos sobre escala e previsibilidade, tá? Isso vem muito também da falta de processos, ferramentas, métricas, principalmente, tá? E eu quero agradecer a todos vocês hoje por estarem presentes aqui nesse vídeo do nosso canal, né, do nosso podcast. E quero te pedir mais uma vez, se você ficou até aqui, faz o seguinte, deixa aquele like pra gente, clica agora no botão compartilhar, porque quando você faz isso, você mostra para a rede social que é um conteúdo relevante e naturalmente ele vai expandir, ele vai enviar para mais pessoas possíveis, tá? E você dá uma grande fortalecida para nós aqui no canal. Gente, Matheus Maffesoli aqui, fico por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no meu canal.